E esse é sobre alguns livros que li, filmes que assisti e jogos que joguei. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar sobre algumas obras que eu acabei lendo, assistindo e jogando nessas últimas semanas. Como vocês sabem, por aqui estamos de férias e nada melhor do que reler livro que a gente já leu, rejogar jogos que a gente já jogou e assistir sagas imensas de coisas que a gente nunca assistiu. Foram algumas dessas coisas que a gente fez aqui ao longo dessas últimas semanas e foram experiências, no mínimo, curiosas e bem interessantes. Assim, eu já vou falar quais foram as obras, mas estamos falando especificamente de um jogo, de um livro e de alguns filmes. Então hoje o vídeo vai ser bem diverso e espero que vocês gostem. Eu sei que essas obras são extremamente populares e uma delas aí eu não fazia a menor ideia, eu não conhecia, só tinha contato com a fanbase, que é extremamente fervorosa. Eu acho que foi a primeira fanbase da história do planeta, né, amor? Não lembro de outra fanbase tão antiga e tão forte. Os caras, eles são ferrenhos, assim, é uma galera que é apaixonado pela obra e a gente, depois de muito tempo, resolveu dar uma chance, aproveitando o tempo, estamos falando de muitas obras, né? Então a gente resolveu dar essa chance e conhecer, tentar entender um pouco mais qual é o motivo dessa grande febre. Então é um vídeo meio que de atualizações, né? Não são necessariamente indicações para vocês, embora de certa forma possa servir para aquele que ainda não conhece essas obras, mas é mais uma atualização para vocês saberem o que eu ando fazendo por aqui nesses dias de pernas pro ar e o que a gente anda lendo, né? Foi tudo muito interessante e a gente tá aqui para compartilhar com vocês. Você que é um amigo do canal, acho que vai gostar do vídeo, e para você que não é, seja muito bem-vindo ao canal. Por aqui falamos de tudo que consumimos, né, amor? Inclusive cachaça. Então é isso, hoje fiquem à vontade, peguem a sua pipoquinha, vamos falar um pouco dessas obras que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Para começar essa lista, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês que acredito que talvez surpreenda. Vocês sabem que um dos meus gêneros favoritos aqui é a ficção científica. É uma das coisas que eu mais leio, é o que eu mais gosto, assim, é o que me fascina, sabe? Eu gosto muito de ficção científica, mas tem um porém. Embora eu ame a Fundação, por exemplo, eu não sou um cara que gosto muito de história com nave espacial, de viagem de um lado pro outro, piu-piu-piu, guerrinhas estelares, essas coisas assim, nunca me encantou muito, não sei, não me parece um cenário muito interessante. Quando vamos falar de guerra em obras de literatura, jogos, enfim, eu costumo gostar muito das medievais. Eu acho que tem um encanto ali pra mim, principalmente quando envolve uma capa-espada, uma magia, putz, eu gosto demais. Inclusive, uma das franquias de jogos favoritos da minha vida é Final Fantasy, principalmente os primeiros que eram bem puxados pro medieval, depois foi para um cyberpunk e tal, misturou um pouco as coisas. Eu adoro o 7, que é cyberpunk, mas ainda assim eu gosto muito do clima medieval, o que é, né, meio louco, porque eu adoro ficção científica que não tem nada a ver com isso, né? E aí, todo mundo é muito fã dessa saga de ficção científica, as pessoas falam que é incrível, maravilhoso, a melhor coisa do mundo, e assim, movimenta, meus amigos, milhares de milhões e de bilhões de dólares todos os anos, sempre há lançamentos dentro dessa franquia, então assim, a gente precisou usar esses dias para conhecer um pouquinho mais e saber o que a galera tanto ama nessa saga. E estamos falando, meus amigos, de Star Wars. Eu nunca tinha assistido nada dessa série, nem a Nanda também nunca tinha assistido, então foi um momento perfeito, né? Eu conheço um amigo, David, que ele é simplesmente fascinado em Star Wars, ele ama de paixão, ele já leu um monte de quadrinhos, já leu um monte de livros, já assistiu todos os filmes, as séries, as animações, é um cara que gosta muito, sempre me indicou, falou que eu ia gostar. Outro dia eu tava conversando com ele sobre jogos vorazes, e eu falei que uma das coisas que eu mais gosto em jogos vorazes são as intrigas políticas. Eu não gosto tanto da aventura em si, principalmente daquele primeiro filme, que é muito focado ali naquela ilha, naquela batalha. Eu gosto mais do macro da coisa. E ele falou, pô, cara, você que gosta dessas coisas, dessas tramas políticas, você vai amar Star Wars, que tem muita política, né? Eu falei, cara, agora você me convenceu, hein? Porque, inclusive, esse é um dos maiores motivos de eu gostar de Game of Thrones. Lá, as cenas de guerra, embora tenha várias, não é pra mim o grande
grande trunfo do livro. Pra mim são os diálogos, são as intrigas, são as reviravoltas. Duna vai pelo mesmo caminho, que é um livro de ficção científica, mas ele não trabalha tanto com essa coisa das naves, do piu-piu-piu da guerra. O Frank Herbert, ele é conhecido por cortar cenas de guerra. Ele tá falando ali, cria momentos de tensão, fala, vai ter uma puta guerra, vai ser foda pra caralho, vai morrer uma porrada de gente, não sei o quê. Aí daí no capítulo seguinte, mano, já passou 6 meses da guerra e estamos tentando entender o que vai acontecer depois. Ele não detalha nada sobre esse momento, porque ali o foco é a política e é o desenvolvimento do planeta e das sociedades dentro deles. Então é outro tipo de história. Star Wars me surpreendeu pelo outro motivo, né? Porque realmente Star Wars não tem esse nome à toa, né, meu amor? São guerrinhas nas estrelas, meus amigos. É piu-piu-piu pra cacete. Vamos ser justos, né? São filmes meio antigos já e eu tô indo pra ele com a cabeça de hoje e ele também se arriscou demais na sua época, né? Eu tava até pensando sobre isso, ele me soa muito à frente de seu tempo, porque eu fico só imaginando como seria esse filme sendo filmado hoje, com a tecnologia de hoje, com os efeitos visuais de hoje. Então, eu imagino que seria uma coisa incrível, mas ao mesmo tempo isso é um paradoxo, porque ele, na própria tecnologia, no que havia disponível pra eles, foi um filme revolucionário. Ele realmente trouxe muita coisa nova, então é meio que um paradoxo. Ele é à frente de seu tempo, mas, entendeu? Eu acho que entraria, então, os novos, né? Porque a gente não viu. A gente só viu a primeira trilogia, a gente só viu porque, inclusive, é o que dizem, né? É o melhor de tudo, né? Não sei, porque eu não assisti o resto. A gente só viu essa primeira trilogia e foi, no mínimo, interessante, né, meu amor? Sim. É uma grande aventura. Eu não, assim, vocês estão falando agora com um leigo que não entende porra nenhuma de Star Wars. Eu só assisti esses 3 filmes e não vi mais nada além disso. E assim, eu achei interessante, achei muito divertido. A galera ali, o elenco principal, tem um ótimo carisma. Eles são divertidos, são legais de acompanhar e tal. Mas eu sinto que falta. A atuação deles né? A direção também é um pouco truncada. O filme tem um ritmo, muitas vezes, que alonga demais algumas cenas de guerra e daí comprime demais algumas cenas de diálogo. Os personagens são bem caricatos, o vilão é o senhor do mal. Mas enfim, tudo isso parte da intenção do George Lucas também, né? Eu sinto que tem um quê de conto de fadas, uma aventura assim, só que no futuro. E isso passa um clima interessante. Eu acho que o que me desagradou mesmo é o piu-piu-piu, sabe? Mas, bom, é o nome do filme, né? Então, o que eu poderia esperar além de bastante piu-piu-piu? Acho que pra mim o ponto alto de Star Wars foi, pra mim, né? Foi justamente a ambientação. Eu achei a ambientação desse filme fascinante. Eu consigo compreender tranquilamente as pessoas que assistem e depois ficam malucas pelo universo. Porque, claramente, nesses 3 primeiros filmes, o universo que ele criou é muito maior do que os filmes que mostram esse universo. Realmente tem muita coisa que aconteceu antes, tem muita coisa pra acontecer, tem muitas sociedades, tem muitas dinâmicas que são inseridas ali e não necessariamente ele aprofunda todas elas, então existe muito material pra ser trabalhado e isso realmente me encantou bastante. Ele é o tipo de diretor que ele não fica só no útil, como eu mencionei sobre a escrita no vídeo anterior, né? Ele realmente tem muitas cenas em que mostra as pessoas ali no bar conversando, um jogo de tabuleiro muito louco, diferente, com umas criaturinhas e tal. Então a ambientação realmente é fascinante. Me lembrou muito Rick e Morty hoje em dia, que são alienígenas completamente diferentes uns dos outros e tal. Então é uma coisa interessante, é legal. Eu realmente não me conectei tanto com a intriga, com a trama em si, mas eu gostei bastante do universo, então pretendo continuar assistindo os filmes, mas eu já percebo que eu não serei um desses fãs fanáticos pela saga. Me perdoe você que é, mas infelizmente não estamos no mesmo time. Tô indo mais com uma visão de arqueólogo, né? Pra ver um pouco do passado e ver se eu consigo tirar alguma coisa de lá. E aí o que aconteceu, né? No meio do Império Contra-Ataca, a Nanda dormiu. Porque, na verdade, a gente assistiu vários dos filmes meio picotado. Porque a Nanda sempre dormia nos filmes. No meio de cada um, em algum momento eu dormi. A Nanda dormiu. Daí, fazer o quê, né? Daí, no meio do Império Contra-Ataca, a Nanda capotou, dormiu do meu lado, roncou, babou, fez tudo que tem direito. E aí eu fiquei olhando pra parede e falei, que beleza, né? Nada de novo no front. Daí, beleza, fiquei, o que eu vou fazer agora? Era, sei lá, meia-noite, tava sem sono, andei pela casa, aí eu parei na frente da estante, fiquei olhando os livros, sem nada pra fazer, não tava com sono, aí eu resolvi pegar um livro que eu já tinha lido. E é sobre esse livro que eu quero conversar com vocês um pouquinho, brevemente, porque já falei desse livro outras vezes, estamos
estamos falando, meus amigos, do Mochileiro das Galáxias. Eu juro pra vocês que eu não conectei os motivos pelos quais eu peguei esse livro pra ler. No dia seguinte eu parei pra pensar, cara, eu acho que eu peguei esse livro porque eu estava assistindo Star Wars, né? Aí eu fiquei com vontade de ver coisa espacial. Pois é, Mochileiro das Galáxias é muito sobre isso. E assim, nos 2 próximos dias eu já finalizei o primeiro volume. São 5 livros, é a trilogia de 5, e eles são bem curtinhos, né? Pra você imaginar, tem 5 livros aqui dentro, então são livros bem curtos. Fiquei com saudade, meus amigos, fiquei com saudade, eu peguei o livro pra ler. 160 páginas e tem um monte de prólogo antes aqui, então li o primeiro volume e assim, eu não sei nem como expressar. É uma das minhas sagas favoritas. Eu tava falando mal de sagas, né, no vídeo anterior. Pois é, eu não gosto daquelas que não gosto, porém das que gosto eu amo muito. Então eu adoro sagas, as que eu gosto, entenderam? Esse é um caso, eu gosto muito desses livros e principalmente da escrita do Douglas Adams e de como ele é um cara extremamente criativo. Esse primeiro livro, não sei se vocês já leram aí, deixem nos comentários se vocês já leram Mochileiro, mas assim, nesse primeiro livro a gente vai ser apresentado a todo o universo e ao nosso protagonista, Arthur Dent. Belo dia ele tava de bobeira e estavam querendo demolir a casa dele. Ele se deita na lama para tentar impedir os tratores, até que um colega meio estranho dele aparece e fala: ei, acho que temos que sair daqui da Terra. Por quê? Porque vão demolir a Terra também. A Terra estava para ser demolida porque iam construir uma via espacial aqui na nossa região. E aí o nosso personagem é levado para o espaço, muitas aventuras acontecem e no meio dessas aventuras a gente tem o humor impecável do Douglas Adams. Eu já vi gente falando mal do humor desse cara, falando assim, é um humor muito inglês. Eu parei pra pensar, sério? Então eu acho que eu gosto de humor inglês, porque caraca, que timing bom! É muito bom. O timing desse cara é muito bom, eu acredito que chamam de humor inglês porque, ele era inglês? 2, é recheado de sarcasmo. É o tipo de cara que ele não consegue ser direto ao ponto. Ele vai dar uma volta pra te dar né? É muito bom. Não tem nada de bobalhão. Pelo contrário, é muito ácido, né? Você percebe que aqui nas brincadeiras, ele ataca as nossas instituições aqui. Ele fala, por exemplo, o presidente da galáxia, ele é peculiar. Por quê? Porque ele é um cargo só de fachada. Outras pessoas é que realmente controlam a galáxia. Então, o nosso presidente aqui não serve pra nada e daí você já traça um paralelo, né? Será que no nosso caso é igual? Será que os nossos presidentes, eles mandam em alguma coisa? Ou será que eles são pau mandado de pessoas que só meia dúzia conhece, como é o caso aqui? Enfim, Douglas Adams é um cara genial. Como eu disse, ele consegue construir uma história ao mesmo tempo séria, mas cheia de humor. Séria na camada um pouco mais profunda, porque você percebe um desprezo também por tudo que é humano. Mas será que uma pequena dose de esperança? Talvez. Porque nesse livro a gente vai entender, meus amigos, qual que é o propósito da Terra. E a gente também vai buscar entender a resposta para a vida, para o universo e tudo mais. Ele vai tentar trazer essa resposta nesse livro, só que mais pro final a gente descobre que na verdade não é bem a resposta. Antes de tudo, temos que saber a pergunta certa. Então é um livro muito interessante que eu adorei revisitar. Eu pretendo continuar lendo os outros, porque agora que eu peguei o ritmo eu não quero mais largar e tá sendo simplesmente fantástico. É um livro que eu amo, eu gosto muito da escrita dele e se você ainda não leu, leiam, porque vale muito a pena. E aí, alguma madrugada também dessas férias, porque o horário fica desregulado, né, meus amigos? Diferente da Nanda, minha rotina às vezes é meio cagada aqui nessa residência. E aí, em uma dessas madrugadas, eu tava de bobeira aqui na Sony, na minha biblioteca de jogos, eu tava dando uma olhada nos jogos antigos, lembrando de histórias e aventuras que vivi, e daí me deparei com a capa de um jogo que me marcou bastante na época, mas que, embora eu tenha zerado, tenha investido muitas horas nele, não me pegou tanto quanto pegou as pessoas que jogaram no lançamento. Joguei muitos anos depois, já tendo muitas referências atuais, e daí quando eu voltei pra ele não me pegou tanto, ele é meio travado e tal, tem algumas questões que a gente já vai falar. Estamos falando, meus amigos, de The Witcher 3. Quem jogou esse jogo na época do lançamento, eu acho que teve assim uma catarse, explodiu cabeças, porque hoje, voltando pra ele, eu consigo perceber. Eu fui pra ele cheio de expectativa, puta que RPG foda e o caralho, aventura, ambientação, beleza, fui pra lá, só que eu sou um cara que eu joguei muitas coisas que vieram depois, então quando você volta com as referências, você volta meio cagado, né? Principalmente no aspecto de jogabilidade. Ele é um jogo muito travadinho, o combate é meio horroroso e tal. Então a primeira experiência que eu tive foi um pouco prejudicada, mas a segunda, meus amigos, eu enlouqueci. Já foram 40 horas de jogo e eu vou zerar de novo, porque era pra ser casual. Queria abrir só pra lembrar e tal, mas a trama, meus amigos, é simplesmente espetacular. Nós estamos
Estamos falando do Geralt de Rivia, que é um bruxo nesse universo fantástico, que talvez não seja estranho pra vocês, porque tem a série, né, que saiu pela Netflix, The Witcher, e também tem uma série de livros, né, acho que são 8 livros, 7 livros, sei lá o que, vários livros que inspiraram tanto o jogo quanto a série, e esse cara tá nesse mundo e ele tá procurando uma garota que é como se fosse uma filha pra ele, que é a Ciri. E aí, na pele desse bruxo, a gente vai investigar todo esse mistério, a gente vai andar pelas terras ali de Velen, Novigrad, Nilfgaard, sei lá o que, e vamos em busca dessa menina. Na primeira vez que eu joguei, eu fui muito focado nessa questão do desaparecimento da menina. Nessa segunda vez, eu tô entendendo quão profundo esse jogo consegue ser. Os diálogos são simplesmente primorosos, parece que é coisa de livro mesmo, assim, em que a palavra é o que de fato importa, porque os diálogos são muito bem escritos. A ambientação é uma das melhores que eu já vi, eu tava falando, né? Que gosto muito de ambientação medieval. Esse jogo é totalmente medieval e ele mistura tudo. Ele mistura bruxo, ele mistura bruxa, elfo, todo tipo de criatura mágica, lobisomem, vampiro, sereia, tudo que vocês imaginar tem lá dentro. E você andando por aquelas terras é realmente fantástico, assim, eu me peguei impressionado com o primor técnico nesse aspecto, sabe? Tanto da escrita quanto da ambientação. De novo, é um jogo que é travado na jogabilidade, então me pegou um pouco. O estúdio que fez o jogo, inclusive, se envolveu em algumas polêmicas com um outro jogo que eles lançaram recentemente, que é o Cyberpunk 2077, que não joguei, mas recebi de indicação de um amigo aí do canal, falando que é realmente incrível e eu vou testar em algum momento. Mas enfim, estou aí no meio da jornada do bruxo e tá sendo realmente incrível. Se você aí que gosta de histórias medievais, eu acho que vai valer a pena. Seja pra jogar, seja pra assistir a série, seja pra ler, mas vale a pena conhecer o universo, porque ele realmente é fascinante. Uma coisa que já aconteceu comigo na primeira vez que eu joguei foi a vontade de ler os livros. Eu tô jogando de novo e tô de novo com a vontade de ler e acho que agora vai, porque realmente é fascinante e eu quero conhecer um pouco mais desse universo. Bom, acho que é isso, meus amigos. Esse foi o jogo que eu joguei, o filme que assisti e o livro que li. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma breve conversa, uma pequena atualização do que eu tenho feito nessas últimas semanas. Perdi minhas horas nesses filmes. Foram 3 filmes, um atrás do outro. Perdi minhas horas ali no jogo. Reli um livro que nem tava nos meus planos de ler, mas isso que é bom de fazer as coisas sem estar amarrado a nada, né? Você vai lá, olha a estante, lê o que deu vontade. Você abre a sua biblioteca da Sony, joga o que tem vontade. Você tá com a sua noiva a fim de conhecer o universo de sci-fi e vocês vão lá e assistem a esses filmes, porque a vida é uma só, meus amigos. Vamos aproveitar? Claro. Coisa boa, né? E se vocês quiserem aproveitar com a gente, saibam que há vagas, as últimas vagas do clubinho ainda estão em aberto, né, amor? Você pode entrar no nosso clubinho do livro para ler livros do Stephen King e muitos outros com a gente. O seu apoio é muito importante para manter esse canal. Já falei, se não é a galera do clubinho, o canal acabou. Vai acabar o canal se não tiver clubinho. Então, ó, apoie o canal, apoie o nosso trabalho, é muito importante. E acho que por hoje é isso, amor. Tem algo a dizer? Gostou de Star Wars? Bom, nos momentos em que eu fiquei acordada, achei interessante, mas realmente não é assim, não é a minha praia, não é o meu lance. Mas a ambientação é boa, né? Isso sim. O Mas universo e tal, ele é por ser o volume 4, né? Começa pelo 4, não é isso? Sim. Você sente que você pegou o bonde andando. Mas isso é muito legal. Eu gosto disso, de ter que entender, mas não tem tanto a ser entendido, né? Mas é só uma guerra, né? Então, mas eu honestamente, eu fiquei muito mais curiosa pra ver como que são os filmes de hoje, apesar Nossa, de que sim. eu vi que muita gente tem implicância com os filmes, né, mais recentes, mas eu que não tenho a parte emocional com Star Wars, eu quero ver se é uma questão emocional de fã, vieram os novos, daí tem aquele olhar diferente, ou se realmente é uma questão só cinematográfica que não é tão bom assim. Sabe o que eu acho? Eu acho que a galera é mais ou menos igual ao Harry Potter. Porque teve a trilogia principal e a galera queria ver mais coisas do universo. E daí fizeram mais coisas do universo, mas talvez não o que as pessoas queriam ver. Talvez, pode ser isso. Eu não sei porque eu não acompanho nada de relacionado a Star Wars. Nos respondam, fãs de Star Wars. Por que vocês não gostam dos novos? Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo que eu vou gostar mais dos novos. Eu também, eu porque ele não tem como ser pior. Tipo assim, pra onde que ele pioraria os novos, entendeu? Eu imagino que ele não seja pior tecnicamente, talvez ele seja diferente, mas beleza, se não tiver tanto piu-piu eu vou gostar, por exemplo. Se tiver desenvolvimento de personagem eu vou gostar. Não teve tanto, assim, teve a jornada do herói do Luke, né? Mas digam vocês nos comentários pra gente, que eu tô Diga. do lado de cá hoje. Mas é isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Tchau, tchau.